Mensagem da parte de Deus no programa Verdade e Vida. Hoje eu quero tratar de um tema extremamente urgente e solene. Estamos em guerra. E vamos basear esta mensagem em Efésios 6, 10 a 13. Vamos ouvir a leitura deste texto. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Este é um fato, e um fato incontroverso. Estamos em guerra. Não apenas guerra intrapessoal, não apenas guerra interpessoal, não apenas guerra entre as nações, mas nós estamos numa guerra titânica, onde não há zona neutra, onde você é um vencedor ou um derrotado. Refiro-me à grande batalha espiritual. O apóstolo Paulo, o bandeirante do cristianismo, o desbravador do reino de Deus, o apóstolo que percorreu os rincões do Império Romano, da sua primeira prisão em Roma, escreveu a sua carta aos Efésios. E na fase conclusiva desta epístola, ele trata desta matéria, guerra espiritual. E ele nos alerta sobre alguns riscos e perigos nesta guerra. E o primeiro perigo que ele nos alerta é contra quem não estamos lutando. Às vezes, nós declaramos guerra contra aqueles que deveriam ser nossos aliados. Entramos em embates acalorados, com graves prejuízos, porque estamos lutando contra pessoas. E Paulo diz, a nossa luta não é contra carne e sangue. Quantas vezes nós nos engalfinhamos em batalhas intermináveis, de desavenças, de contendas, de brigas, quando pessoas saem feridas, quando a língua ferina que corta mais do que uma espada afiada, machuca, fere, destrói reputação, se levanta suspeita, espalha fake news, destrói o testemunho de pessoas, torce fatos, dissemina mentiras. E o saldo desta batalha contra pessoas é sempre um saldo negativo. Paulo diz que a nossa luta é contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal, contra dominadores deste mundo tenebroso. Ou seja, é uma batalha no campo invisível, no campo espiritual, contra seres invisíveis, mas reais, invisíveis, mas malignos, invisíveis, mas perigosos, inimigos que, embora não estejamos vendo, precisamos lutar contra eles. Não com armas carnais, mas com armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Não podemos entrar nessa guerra de cara limpa. Não vencemos essa batalha com armas carnais. Precisamos ser revestidos de toda a armadura de Deus. Do contrário, seremos fragorosamente derrotados. O apóstolo Paulo vai nos informar
que devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo é um anjo caído. Ele tem debaixo do seu controle principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Este reino das trevas, que está debaixo da potestade de Satanás, que é o príncipe deste mundo, que é o Deus deste século, que é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, é ladrão, é assassino, é Abaddon, é Apolion, é destruidor, é o pai da mentira. Ele é o acusador, ele é o adversário. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele tem sob o seu comando hostes malignas, uma estratificação de poder, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Toda esta corja trabalha 24 horas por dia para nos tentar, para nos induzir ao erro, para levar pessoas aos descaminhos da vida, para fabricar ideologias, filosofias nocivas, perigosas, sutis, que podem destruir pessoas, famílias, cidades, nações, que engendram falsas doutrinas, doutrinas de demônios, que induzem pessoas à promiscuidade, à violência. E Paulo diz, devemos estar vigilantes, usando toda a armadura de Deus, por causa dessas ciladas. Vale destacar que a palavra cilada na língua grega é muito sugestiva. Ele fala das ciladas do diabo, e esta palavra é metodeia, de onde vem a palavra estratagema, metodologia, métodos. O diabo tem um arsenal de métodos. Ele nos pesquisa, ele nos examina, ele conhece os nossos pontos vulneráveis, os nossos calcanhares de Aquiles. Ele tenta de todos os jeitos, de todos os lados, por todos os flancos. Para uns, talvez, o problema mais sério é a área sexual. Para outros, talvez, o problema que mais alcança flancos abertos é o amor ao dinheiro, a ganância. Para outros, talvez, o poder, a fama, o sucesso, o reconhecimento, a vaidade. Pois bem, ele ataca por diversos flancos a diferentes pessoas. E Paulo diz, nós temos que estar prevenidos contra essas ciladas, esses métodos, essas abordagens. Mas o apóstolo Paulo vai além e diz que este inimigo também age por outra maneira, que está aqui no versículo 13. Ele diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Em outras palavras, esse inimigo age com pressão. Ou seja, existe um dia mau. É claro que os dias são maus, diz a Bíblia. Mas há dias de folga, há dias de folguedo, há dias de festa, há dias de celebração, há dias de conquistas, há dias de avanços, há dias em que você vê o sol brilhando ao seu redor. Por outro lado, há também dias de trevas, de lutas, de vales, de lágrimas, de perdas, de doença, de fraqueza, de luto, de tentações, de perigos, de ameaças. O dia mau é aquele onde há uma concentração de esforços nos poderes espirituais para atacar você, para derrubar você. Quando vem um tsunami sobre a sua vida, uma avalanche sobre a sua vida, para minar a sua força, para bambear as suas pernas, para enfraquecer a sua fé, para levar você ao chão. É preciso estar apercebido disso. É como se você estivesse sendo encurralado, acuado, colocado contra a parede. É o dia mau. Esse inimigo age sob pressão. Mas o verso 13 ainda nos aponta para um outro fato.
Ele diz assim no verso 13: e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, o fato de você ganhar um round da luta não significa que você já venceu a guerra. Talvez você nunca é tão vulnerável como quando depois de uma grande vitória. A tendência humana é arriar as armas. A tendência humana depois de uma vitória é relaxar. E ele então, o inimigo, muda de tática, usa novas armas, novas estratégias. E às vezes, quando você não está apercebido, é que ele volta de outra maneira, com outra cara, com outro disfarce, porque ele até se disfarça em anjo de luz, para pegar você de surpresa. Então, persevere, não arrie as armas, não pare de vigiar, use toda a armadura de Deus, não descanse, no sentido de ficar desatento, despercebido. É hora de continuar a luta, porque ainda estamos em guerra. Enquanto a vida aqui durar, enquanto caminharmos pelas estradas deste mundo, cercados de perigos, como muito bem definiu John Bunyan no seu livro Peregrino, enfrentaremos perigos, muitas ameaças, mas você pode ser o vencedor. E é por isso que no versículo 10 o apóstolo Paulo vai dizer assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se você está revestido com a armadura de Deus, se você tem sobre a sua vida o poder de Deus, a força do Altíssimo, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você não tem forças para vencer, mas Jesus já venceu o diabo na cruz. Já expôs o diabo e as suas hostes ao desprezo, triunfando dele na cruz. E se você está em Cristo, a vitória lhe pertence. Eu vou orar com você, rogando a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Pai, obrigado por esta hora. Louvado seja o teu nome pela oportunidade de compartilhar esta palavra. E eu te peço que tu apliques, meu Deus, esta mensagem ao coração de todos quantos nos assistem. Assim oramos, em nome de Jesus.